Em 15 de março de 2011, Martin Sims perambulava pelas ruas de Carson, Califórnia. Ele estava sujo, delirante, com roupas rasgadas, uma barba cheia e cabelos longos e bagunçados. Ele estava coberto de cicatrizes, mas sem sinais de desnutrição, porque a súbita aparição de Martin foi notável. Ele estava desaparecido há 3 anos. Na entrevista policial, perguntaram onde ele esteve todo esse tempo. Eles não podiam acreditar na resposta dele. Ele estava preso em uma IKEA desde 2008. Mas essa não era uma IKEA comum. Era uma anomalia perigosa que ficaria conhecida como SCP-3008. As respostas estranhas de Martin em sua entrevista foram ridicularizadas pelos oficiais que o entrevistaram, que presumiram que ele estava louco ou sob a influência de algo. Porém, atraíram a atenção de um agente infiltrado da Fundação Assegurar, Conter, proteger na delegacia. O relatório foi encaminhado a um diretor de site local, que autorizou um grupo de operativos da Fundação para investigar o caso de Martin. Apesar de relutante em levar os agentes da Fundação de volta ao IKEA ofensor, a Fundação provou ser extremamente persuasiva. Seus gritos de "por favor, eu imploro, não me leve de volta, não me faça voltar", foram notados, mas no final, foram desconsiderados. Quando a Fundação Assegurar, Conter, Proteger triangulou a posição do SCP-3008, que era de fato um IKEA ativo, toda a zona de varejo foi fechada e barricada sob o pretexto de uma infestação severa de mofo preto. A equipe armada da Fundação chegou ao local logo após, baseando-se nas afirmações incertas de Martin sobre a existência de uma criatura ali. Devido à sua saúde mental deteriorada, Martin não conseguiu fornecer muitas informações lúcidas sobre as características específicas do SCP-3008, mas uma frase que ele repetia constantemente era "maior por dentro". Uma vez que os pesquisadores estavam satisfeitos que Martin havia entregue todas as informações pertinentes que ele era capaz, ele foi administrado como amnésicos da Fundação para apagar sua memória dos últimos 3 anos e retornar à sua família. Foi formulada uma história de cobertura. Martin foi sequestrado e abusado por 3 anos por um perseguidor desequilibrado no centro de Carson. Ele conseguiu escapar quando o tal perseguidor tirou a própria vida por culpa. Um suicídio que a Fundação habilmente fabricou para tornar sua história de cobertura à prova de falhas. Com a situação de Martin Sims resolvida, a real observação do SCP-3008 pôde iniciar. Uma base montada ao redor do perímetro do misterioso IKEA mantinha uma vigilância de 24 horas sobre o prédio, cobrindo todas as entradas e saídas potenciais. O Comitê de Ética da Fundação não havia aprovado nenhuma missão exploratória, então quis realizar uma semana de observação para verificar se as propriedades anômalas da loja se estendiam além do prédio. Após uma semana, parecia que eles não progrediram. Um diretor de site local aprovou o uso de 20 pessoais descartáveis da classe D para explorar o interior do SCP-3008. Os operativos da classe D seriam divididos em 4 esquadrões de 5 homens: Esquadrão Alpha, Bravo, Charlie e Delta. Cada um seria atribuído a um quadrante da loja, enviando informações ao time de controle via link de áudio e vídeo em tempo real. 3 das 4 equipes, ao entrar na loja, não relataram nada fora do comum. Nem o áudio nem o vídeo que enviavam indicavam algo além de uma típica loja IKEA, desde os guarda-roupas de embalagem plana até as almôndegas suecas. Subitamente, a equipe Delta começou a ter problemas na conexão de áudio e vídeo. Logo, a comunicação com a equipe Delta cessou totalmente. Eles desapareceram em algum lugar dentro da loja, e não foram vistos desde então, com uma notável exceção. Após equipes desaparecerem e serem extraídas, a Fundação classificou o SCP-3008 como Euclides, pois suas propriedades anômalas estavam confinadas à loja. Mesmo assim, aparentemente não todo o interior. A anômala SCP-3008, agora conhecida como SCP-3008-1, apresenta contenção 100% segura. Não havia como saber quantas pessoas já haviam desaparecido na loja ao longo dos anos, mas os desaparecimentos precisavam ser interrompidos. A Fundação manteve constante vigilância ao redor do perímetro do SCP-3008, mas parecia que eles poderiam prevenir quaisquer outros incidentes, simplesmente impedindo que outros civis acessassem a loja IKEA. Os delírios sobre monstros eram vistos apenas como delírios, até um sobrevivente da equipe Delta reaparecer subitamente. Era 3 de novembro de 2011, numa noite fria, horas após o suposto fechamento da loja, já inativa, e 7 meses após as equipes de extração sumirem dentro do SCP-3008. Nenhuma atividade anômala havia sido registrada fora da loja desde a garantia do perímetro, e os pesquisadores da Fundação não previam alterações, até que o último sobrevivente da equipe Delta emergiu correndo da entrada da loja. Os operativos de campo assustados ficaram surpresos ao vê-lo novamente, mas ficaram ainda mais surpresos ao ver o que estava seguindo-o para fora da loja, repetindo a mesma frase: "A loja está agora fechada. Por favor, saia do prédio." Apesar da entidade que perseguia o sobrevivente da equipe Delta vestir a camisa amarela e calças azuis de um funcionário IKEA, definitivamente não era humano.
Tinha cerca de 2 metros de altura e não tinha rosto visível. A entidade possuía membros extremamente longos, com braços de aproximadamente 5 metros, terminando em mãos enormes e desproporcionais. Todo o processo foi tão repentino que os agentes de campo presentes no perímetro não conseguiram salvar o sobrevivente da equipe Delta quando a entidade avançou com seus braços anormalmente longos, agarrou-o e torceu sua cabeça como uma criança com uma boneca. Os operativos de campo atiraram na entidade, posteriormente classificada como SCP-3082. Ela desabou e morreu devido ao trauma físico. Em seguida, seu corpo e o do ex-integrante da equipe Delta foram levados para autópsia pelos pesquisadores da Fundação. Não havia anormalidades biológicas no corpo do sobrevivente da equipe Delta. Então não parecia que as propriedades anômalas do SCP-3081 tivessem algum efeito na fisiologia de seus ocupantes. Ele não estava desnutrido, apesar de estar desaparecido por meses. E o conteúdo de seu estômago parecia ser comida meio digerida, consistente com o menu de um restaurante típico da loja IKEA. Por outro lado, o SCP-3082 suscitou várias questões biológicas intrigantes. A autópsia mostrou que as vestimentas da criatura eram, na verdade, uma extensão de sua pele. A criatura não possuía sangue ou qualquer tipo de sistema vascular. Ainda mais estranho, a entidade não parecia ter ossos ou órgãos internos, nem mesmo um cérebro ou sistema nervoso. Era um ser feito inteiramente de pele, até o seu núcleo. Como era capaz de se mover, ou mesmo viver, permanece um mistério. Embora quando você trabalha para a Fundação assegurar, conter, proteger, aprende a aceitar que algumas coisas sempre permanecerão inexplicáveis. Uma coisa era certa. Martin Sims estava certo sobre seus monstros. Após o incidente com um membro da equipe Delta, a Fundação viu o envio de explorações tripuladas ao SCP-3008 como um grande risco. Planejou-se então missões de reconhecimento através de drones para a anomalia. O primeiro desses drones teve problemas de conexão e falhou ao tentar se aventurar na zona anômala da IKEA. No entanto, após um longo período de tentativa e erro, a Fundação conseguiu estabelecer uma conexão mais segura com seus drones, mesmo quando estavam profundamente na zona anômala SCP-3081. Foi quando algumas das mais extraordinárias descobertas foram feitas. O SCP-3081 parecia quebrar as leis da realidade espacial, pois a área do interior da IKEA era pelo menos uma ordem de magnitude maior do que seu exterior. Assim como Martin Sims havia dito, era maior por dentro, mas quão maior? A Fundação não achou evidências de terminadores físicos na loja, sugerindo que SCP-3081 pode não ter fim. Uma área de ao menos 10 km² foi encontrada no SCP-3081. Podendo, teoricamente, ser infinita. Testes com telêmetro a laser, geralmente confiáveis, forneceram resultados inconclusivos. Curiosamente, a área anômala não apresenta diferenças visuais claras do restante da loja IKEA, exceto que se estende para sempre. Um indivíduo preso dentro dos limites do SCP-3081 nem sequer perceberia que entrou em uma zona anômala até tentar localizar uma saída e sair. Momento em que descobriria que já estava irremediavelmente perdido. A geografia do SCP-3081 parece ser consistente, então as pessoas presas dentro teoricamente são capazes de retraçar seus passos e escapar se ainda não se aventuraram muito profundamente. De acordo com os dados coletados durante as missões de reconhecimento por drone, o SCP-3082, do qual parecia haver uma vasta população, vagava sem rumo pelas lojas durante o dia. Eles não respondem à presença do drone e não parecem ser agressivos. Mesmo com variações nas descrições físicas dessas criaturas, todas seguem a mesma tendência, vestindo roupas como o uniforme da IKEA, sem rosto, de altura extremamente alta ou baixa, e membros desproporcionalmente grandes para seus corpos. Quando a Fundação começou a enviar drones para mais fundo no SCP-3081, eles fizeram outra descoberta incrível. Havia uma população desconhecida de humanos presos dentro da zona anômala da IKEA. E essas pessoas usaram os móveis da IKEA ao redor para criar assentamentos e cidades inteiras dentro da loja. Havia várias cidades, todas coabitando pacificamente. Até mesmo o pessoal da Fundação achou esse desenvolvimento em suas pesquisas verdadeiramente extraordinário. Apenas 14 civis escaparam desde a primeira identificação do SCP-3008. Alguns estavam presos lá dentro por meses, outros por anos, alguns até mais tempo que os 3 anos de Martin. Mesmo que todos os fugitivos tenham sido devolvidos para casa, após uso liberal de amnésicos e elaboração de uma história de cobertura, a Fundação primeiramente entrevistou cada um deles extensivamente. De acordo com cada um desses fugitivos, as pessoas presas dentro da IKEA construíram uma sociedade completamente nova através das várias assentamentos. Contrariando as expectativas do Senhor das Moscas de um grupo de pessoas isoladas e assustadas, há uma imensa cooperação entre os civis presos. A comida nos vários restaurantes IKEA no SCP-3081 misteriosamente se repõe enquanto ninguém está lá. Então não há ameaça de fome, e o acendimento e apagamento automático das luzes formam um tipo rudimentar de ciclo dia e noite. Contudo,
À noite as coisas ficam perigosas, pois as entidades SCP-3082, conhecidas internamente como Equipe, tornam-se altamente hostis após o pôr do sol. Hordas agressivas da equipe invadem os assentamentos à noite repetindo: "Esta porta está agora fechada, por favor, saia do prédio." Civis geralmente repeliram ataques com mínimas baixas, mas a constante guerra de atrito desgasta lentamente os internos. Após cada ataque, os corpos dos seres precisam ser retirados da região, já que a existência de cadáveres ou partes deles pode intensificar a brutalidade do ataque da noite seguinte. Durante o dia, o pessoal retorna a um estado dócil e irresponsivo, embora ainda se defendam violentamente se alguém ousar atacar. Durante as entrevistas com os 14 fugitivos, os pesquisadores da Fundação responderam a outra pergunta principal: como tantas pessoas desapareceram na loja por tanto tempo sem serem notadas? Mas a resposta que receberam apenas levantou muitas outras perguntas perturbadoras. De acordo com os fugitivos, havia pessoas dentro dos assentamentos que, apesar de serem de mente sã e inteligência padrão, pareciam não ter conhecimentos muito comuns que até uma criança deveria saber. Por exemplo, alguns desconheciam a Estação Espacial Internacional orbitando a Terra ou, curiosamente, a existência da Estátua da Liberdade. Isso conduziu os pesquisadores a uma conclusão terrível. O SCP-3081 pode ser um ponto de conexão não só de várias lojas IKEA em nossa dimensão, mas também em todas as dimensões onde existem IKEAs. Embora ele abduza apenas um punhado de pessoas de cada loja ao longo de um período prolongado, de repente fica claro como este SCP conseguiu prender tantas pessoas sem detecção ao longo de tanto tempo, o que por sua vez levou a uma revelação ainda mais aterrorizante. A Fundação assegurar, conter, proteger pode não ter o SCP-3081 tão contido quanto pensavam. Ele pode até estar escondido em uma loja IKEA perto de você, apenas esperando sua visita. Afinal, sempre há espaço para mais um. Obrigado.